Oi! Hoje vamos falar sobre algumas leituras muito polêmicas, porque nos últimos dias eu decidi ler livros que foram banidos ou censurados de alguma forma. Eu escolhi 3 títulos, eu fiz uma listinha com alguns, na verdade, eu peneirei essa listinha e li 3 para trazer a opinião para vocês, para tentar entender também por que eles foram banidos, se faz sentido ou não. O último livro que eu vou falar nesse vídeo, inclusive, é um que me surpreendeu demais, eu fiquei, muito em choque, porque eu não esperava ter opiniões tão fortes em relação a ele igual eu tive. E minha experiência foi completamente maluca, fora de série. Mas enfim, vamos começar com essa listinha. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é um livro que em 2023 ele foi retirado das leituras obrigatórias de vestibular da Universidade de Rio Verde, UniRV de Goiás, porque ele foi considerado impróprio para os alunos. E eu tô falando de Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Esse livro também já deu origem a um filme nacional. Acho que tem alguma atriz muito famosa, que eu não vou lembrar o nome agora, deixa eu pesquisar, peraí. É com a Camila Pitanga, veja bem. Eu não assisti o filme, tá? Eu só li o livro. E este é um livro bem curtinho até, muito tranquilo de ler, e ele vai falar sobre um rapaz chamado Calbi. O Calbi, ele é fotógrafo, ele mora nessa pensão ali, junto com outros personagens que a gente vai conhecer também, e ele acaba se apaixonando clandestinamente por uma mulher casada, uma mulher que já tem ali um cônjuge, né, que é a Lavínia. E eles vão começar a se encontrar. No começo, eles estão se engracejando ali, né? Um tendo uma atração meio escondida pelo outro. Ele vai chamar a Lavínia pra fazer algumas fotos dela, então você já consegue imaginar, né? E daí vai começar um relacionamento muito complicado, principalmente porque a Lavínia, ela é até descrita aqui na sinopse como uma mulher sedutora e instável, e digamos que é um livro com um rumo trágico, com uma conclusão, assim, bem trágico. Mas, pra mim, eu, assim, não quero ser muito puritano falando sobre esse livro, tá? Não me entendam mal. Eu talvez tenha entendido por que ele foi retirado por ser inapropriado. Eu acho que não precisava, né? Não é tão exagerado assim, mas a característica principal que eu senti lendo é que sim, é uma história, um livro muito lascivo. Ou seja, pessoas apaixonadas, bem novela da Globo mesmo, que a cada 2 cenas, uma é de transa. Essa coisa de luxúria dos corpos juntos. Ele vai falar de uma atração muito intensa, muito romantizada, muito aquela coisa potente, assim, sabe? E poetizado, e ai meu Deus, os corpos suando, encostados um no outro. Negócio bem coisa de TV mesmo, sabe? Eu achei a escrita do autor bem diferente, só que foi agradável, como eu disse pra vocês, foi super tranquilo de ler. É uma coisa que ele tem diferente, os diálogos são encaixados na narrativa, um negócio meio Sally Rooney, sabe? Então ele não tem travessão, ele não tem aspas, é no meio do parágrafo, do nada, tem alguém falando alguma coisa, mas é super discernível, não é complicado. O que eu acho confuso, assim, é a linha do tempo, porque ele mexe bastante com isso. Primeiro ele vai contar algumas informações, aí ele vai e volta, depois você não sabe muito bem, às vezes você se confunde, você tá no presente, você tá no passado. Tem uma parte onde a gente vai conhecer muito sobre o passado da Lavínia, inclusive, que essa foi uma parte muito interessante, muito pesada também, mas é tipo assim, num parágrafo ele pode estar falando no presente, no parágrafo seguinte ele tá no passado e ele não deu nada pra discernir, então eu tive que prestar muita atenção pra tentar entender. Às vezes ele modifica o tempo verbal, o que pode ser uma forma legal de você se nortear ali, né? É uma experiência muito única, assim. Eu acho que ele traz a sensação de um livro grunge. Um livro todo bagunçadão, assim. Muito essa coisa arte contemporânea conceitual. A questão pra mim é que foi um livro com falta de eventos. Eu digo que eu fiquei um pouco entediado enquanto eu tava lendo, na verdade. A estrutura, assim, eu comecei interessado. Aí a história dele começou a ficar bem mornazinha. Aí a gente entrou no lado da Lavínia e ela, se eu não me engano, ela se relaciona com um cara que é um pastor. E é muito interessante essa dinâmica dos dois. Conhecer esse lado obscuro dela foi muito bacana. E depois a gente tem uma terceira parte voltando pro fotógrafo. De certa forma, o livro entende a hora que ele tá passando do ponto em que ele precisa fazer alguma coisa pra mudar a história, pra não ficar só na monotonia, sabe? Mas ainda assim não foi suficiente. Faltou alguma coisa que me prendesse muito loucamente nessa leitura. Eu gostei da atmosfera do livro, sabe? Eu gostei dessa coisa de pensão, por exemplo. Um negócio muito brasilidades. Eu fiquei toda hora, gente, imaginando cenários de novela da Globo enquanto eu tava lendo. Eu gostei da dinâmica, eu gostei do estilo, mas em todo momento parecia que faltava alguma coisa. E assim, tudo bem não acontecer muita coisa, tudo bem um livro ser focado em personagens e não em acontecimentos. Inclusive, amo livros que são somente sobre construção de personagens, né? Só que pra mim, os personagens não atingiram o potencial que eles poderiam atingir. E o livro acabou, assim, tipo, a memória que eu tenho dele, já faz um tempinho que eu li, e agora quando eu penso, pra mim é só sobre um livro onde você vai ver bico do peito, que dá pra ver através da camisa, ai, as curvas, ai, as cores. Mas é aquilo que eu disse, eu consigo
ver de onde partiu essa coisa do livro ser banido do vestibular. Eu não defendo, eu acho que não faz sentido, mas realmente essa coisa é uma leitura que incomoda um grupo mais conservador, talvez. E isso sem cenas explícitas que a gente costuma ver hoje nos romancinhos. No fim eu li, mas eu não sentia essa vontade de pegar o livro, ele tava na minha cabeceira, não dava vontade de ler. Apesar de eu querer saber o que ia acontecer em seguida, eu tinha essa trava, não sei porquê, mas simplesmente não ia. O final é bem explosivo, tá? O final tem essa coisa trágica e ele cresce bastante ali nos últimos 20%, realmente tem alguns acontecimentos, mas pra mim, é um livro de 2,75, no máximo 3 estrelas. Eu queria muito gostar, porque muita gente fala super bem pra mim. Já é um livro que eu tinha comprado há muitos anos, de tanta recomendação de vocês. E quando eu postei que eu tava lendo no Instagram, foi assim, água e vinho, né? Muita gente falando que amou e muita gente falando que detestou. E eu descobri que ele é, no fim das contas, um livro muito polarizador, né? Essa é a minha primeira leitura. Aí, eu peguei um outro livro que eu já tava há muito tempo pra ler. É um livro clássico, mais um clássico dos Estados Unidos. Esse aqui, o banimento dele, foi nas escolas norte-americanas por conter linguagem ofensiva, e tem bastante mesmo. O personagem xinga doidado. Assim, eles dizem que foi isso, sabe? Mas o verdadeiro motivo da censura suspeita-se que seja as críticas que ele traz à sociedade, né? E também ele tem uma curiosidade que esse livro, ele foi dito que talvez ele tenha influenciado o assassino do John Lennon, que na verdade isso vem do depoimento dele mesmo, que ele fez lá em 1980. Eu estou falando de Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Esse é um outro livro complicado. Outro livro, inclusive, que muita gente falando, nossa, espero que você ame, livro da minha vida, amém, isso aqui. E muita gente, tipo assim, macetando esse livro, falando, pior livro da minha vida, não quero nem ver pintado de ouro. Foi muito extremo e eu fiquei muito com medo. Eu sempre evito, na verdade, postar quando eu tô começando a ler, porque esses comentários acabam me influenciando de uma forma ou de outra, né? E é um livro bem, assim, diferente, porque ele é um clássico de 1951, se eu não me engano, e ele tem uma linguagem totalmente atual. Ele parece um livro YA que foi lançado no mês passado. Aqui a gente vai acompanhar um personagem, um jovem, chamado Holden, e ele é um garoto meio delinquente, assim, um garoto meio problema, ele faz muita confusão, ele caça briga, ele fala muito palavrão, ele é muito estressado, ele xinga as pessoas mesmo. Ele acabou de ser expulso de mais uma vez de uma escola. Tá chegando as férias, ele vai precisar voltar pra casa da família dele, vai precisar confrontar os pais, explicar que ele foi expulso, o que eles vão fazer, eles vão ficar bravos e tal, só que nesse meio do caminho ele decide que ele não vai mais. Ele pega um dinheirinho trocado que ele tem aí, e ele vai ficar rodeando por Nova York. Ele vai passar 3 dias, se eu não me engano, ali na cidade, vai pra alguns lugares, vai se reconectar com algumas pessoas do passado dele que ele conhecia também, vai atrás de umas pessoas, tipo, conhecidos, amigos e tudo mais, tipo coisa de ex-namorada, sabe? Vai ter um encontro dele com a irmã também, a gente vai conhecendo mais, assim. É outro livro sem muitos acontecimentos, de tipo assim, reviravoltas que você vai ficar muito maluco. É mais sobre a construção desse garoto, desse Holden, que ele tem algumas questões psicológicas também, muito intensas, que a gente vai dissecando ao longo da leitura, e isso é muito interessante. Ele é um garoto que, por baixo dessa fachada tão de garoto problema, a gente vê o quanto ele tá quebrado, o quanto ele tá deprimido, o quanto ele é solitário, e o quanto ele busca, através dessas conexões, de fazer essas coisas por sentir alguma coisa dentro dele, sabe? Sentir que ele não é um completo vazio. Então, essas nuances desse personagem são, ao meu ver, o real propósito do livro. É um personagem muito peculiar, e eu acho que a questão que todo mundo fala sobre esse livro é como o Holden é chato. A principal característica de todo mundo que não gostou, pelo menos as pessoas que falaram comigo sobre isso e algumas resenhas que eu vi na internet, é sobre ele ser muito insuportável, é sobre ele, tipo assim, ele é muito 220, ele é ligado no 220 o tempo todo, aquela pessoa que não para, aquele Golden Retriever infernal. Mas eu achei isso muito legal, porque fez dele um personagem muito real, sabe? Ele é basicamente um garoto na puberdade, na adolescência, fazendo o que garotos fazem na puberdade e adolescência, e isso que vejo que algumas pessoas às vezes não entendem. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei imaginando justamente as pessoas que estudavam comigo no colegial, quando eu tava no 3º ano. Tinha meninos exatamente igual esse Holden, que fazia a mesma coisa, que ficava atrás das meninas, que ficava fazendo piada com peido. Gente, convivi com isso a vida inteira, então pra mim foi um personagem muito bem construído. No geral, eu estava amando odiar ele, até que realmente começou a dar uma irritadinha. Porque às vezes cansa ficar lendo sobre um Stifler da vida. Quem pegou essa referência, parabéns. Porque o texto, ele é basicamente essa linha de pensamento dele. Como ele não para, consequentemente o texto não para. Então dá uma canseira enquanto você tá lendo. Aí você lê 2 capítulos assim, você já tá emocionalmente exausto. Parece que de conviver, de ler sobre ele, acaba com a sua bateria social.
Eu que sou uma pessoa um pouco introvertida de ficar dentro de casa só, nossa, eu fiquei cansado só de ler sobre. Só que novamente, voltando pro detalhe de que você vai lendo algumas coisas e você vai percebendo toda essa carga de como ele é uma pessoa sozinha, você consegue entender um pouco da razão dele tentar preencher a mente com pessoas o tempo todo. Então, assim, a história, o plot, pra mim, não teve muita coisa, tá? Inclusive, parte do livro é ele pingando pra cima e pra baixo em Nova York, vai atrás de uma pessoa, vai atrás de outra, liga pra uma menina, liga pra uma ex, não sei o que. É um pouco chato, tá? É um pouco entediante, realmente. Dito isso também, ele tem algumas questões ali que eu acho um pouco problemáticas, como, por exemplo, o livro no geral e o personagem, ele tende a objetificar bastante as mulheres. Vale ressaltar mais uma vez, que ele foi escrito em 1950, então tem essas questões, né, da época. Tudo isso permeado com alguns comentários, infelizmente, machistas, misóginos, homofóbicos. Tem uma mania muito chata, inclusive, que incomoda demais, que é ficar chamando menina de vadia. O tempo todo, gente. Isso aí pra mim é o ó. Nossa, me dá um nervo. Mas enfim, levando tudo em consideração, eu acabei dando 2,5 pra ele também. Foi outro livro banido / censurado aí, que infelizmente não funcionou pra mim, mas foi uma experiência, tipo, é aquele livro que bom que eu li, eu tô feliz que eu tive essa experiência, que eu sei como é a história desse livro agora, foi interessante, mas ao mesmo tempo não foi uma leitura perfeita, não foi uma leitura que me agradou muito, mas feliz que eu fiz. E por último a gente vai falar de uma, eu vou até cruzar os braços aqui. Eu vou falar de uma leitura que me surpreendeu demais. Uma leitura que eu falei, putz, esse vídeo tá indo de mal a pior. Eu queria muito gostar desses livros, mas não tá funcionando. Vai parecer que eu só chego pra falar mal dos livros, sabe? Que eu não gosto de nada. Mas vamos tentar, né? Eu vejo também pessoas aqui e ali falando sobre ele. E eu li O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse livro, ele era muito popular no Irã, até ele ser banido pelo próprio governo em 2011, junto com os outros livros do Paulo Coelho, tá? Não foi só esse, foi toda a bibliografia dele, e nunca teve uma justificativa oficial. Porém, aí tem tipo aquela piscadinha assim, de que na verdade tem a justificativa assim, que muita gente atribui essa interdição e esse banimento a um vídeo que foi feito em 2009, onde o editor do Paulo Coelho, que é o Arashi Rejazi, tentou salvar a vida de uma jovem que foi baleada em Teherã durante os protestos pós-eleições. Então, tipo assim, o cara que fez a edição do livro para a edição iraniana falou algumas coisas que desagradou o governo ali do Irã e, consequentemente, todos os livros do Paulo Coelho foram banidos. Enfim. E O Alquimista é um livro muito antigo. É um livro que a primeira coisa que ele tem na sinopse é uma coisa muito verdadeira sobre o que você pode esperar do livro, que é a combinação de espiritualidade, sabedoria e misticismo. Então, O Alquimista é sobre um rapaz que ele é um pastor de ovelhas e ele tá passando por algumas crises ali na vida e ele vai até o Egito em busca da grande missão de vida dele, tipo, de se encontrar, do grande propósito de vida dele. Tudo isso envolvido por algumas coisas que ele vai ouvindo, alguns sonhos que ele tem. Ele chega numa pessoa, essa pessoa fala pra ele que ela sente que a grande missão dele é lá no Egito e tal, e ele fica obcecado com isso e ele vai até lá tentar descobrir o que tem ali no Egito, nas pirâmides especificamente, que vai fazer sentido pra ele, na grande questão da vida dele. Parece muito brisa, né? Mas é basicamente isso. Só que o que é legal é a jornada, é a riqueza das coisas que ele vai aprendendo nesse caminho. E é um livro muito, já adianto pra vocês, não vá pela história, tá? Tipo, pela trama, a viagem, onde altas coisas vão acontecer. É um livro pra você lotar, gastar 5 cartelas de post-it. Eu acho que eu nunca marquei tanta coisa num livro, porque é justamente isso. É uma jornada de sabedoria, onde ele vai aprender muito sobre si mesmo e vai trazer algumas mensagens que, inclusive, eu li esse livro num momento da minha vida que 95% das mensagens fizeram total sentido pra mim. Eu chorei horrores com esse livro. Gente, eu me debulhava. Eu li alguma coisa, eu fechava, ficava angustiado, porque parecia que era as coisas que eu precisava ouvir naquele exato momento. Foi uma grande terapia pra mim esse livro. Eu fiquei completamente impactado, fui completamente chocado, totalmente fora do que eu tava esperando e imaginando que seria essa leitura. Era uma leitura que eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito, que eu segurei todos esses anos justamente por causa desse preconceito. Ele tem um tom muito leve, muito fluido, que ele quase parece um conto de fadas, assim, quase parece uma fábula, essa vibe meio lúdica. Eu gostei muito dessa skin de Oriente Médio também, que vocês sabem que é uma temática, é uma ambientação que eu gosto. É misturado, sim, com um pouco de religião, e eu, como pessoa cristã, eu sou evangélico, pra quem não sabe, muitas coisas ressoaram comigo, tá? Eu consegui transpor pra várias
crenças que eu tenho, tá? Não é um livro religioso, não entendam isso, beleza? Eu acho que todo mundo pode tirar alguma coisa dessa leitura. Eu acho que algumas pessoas podem acabar vendo O Alquimista como um livro de autoajuda disfarçado de romance, o que eu também super entendo, mas até tirando essa camada de mensagens e coisas bonitas e autoajuda e tal, até a mini historinha que ele tem ali, eu curti e eu fiquei curioso pra saber o que ia acontecer. Ele fala muito sobre essa coisa de encontrar o seu propósito, de ir atrás dos seus sonhos. Parece que tudo fica esperando você decidir ir atrás daquilo que você quer para esses caminhos começarem a se abrir. Fala muito sobre a gente ficar preso no passado, não conseguir justamente ir atrás das coisas e não conseguir viver porque tá remanescendo e remanescendo. Tem um momento que eu nunca vou esquecer dessa leitura, que ele fala de um cara que ele tem um sonho e ele não quer ir atrás de realizar esse sonho justamente porque ter o sonho é o que mantém ele vivo, é o que mantém ele sempre trabalhando e passando mais um dia, na perspectiva de que um dia ele realize esse sonho. Que se ele um dia realizar esse sonho, talvez ele não tenha mais motivo para continuar vivo ou para continuar lutando, porque vai parecer que a vida dele simplesmente já se completou, já tá tudo bem e ele não tem mais porquê. E isso é muito, muito louco. Foi um livro assim de 2 horas de leitura, mas que carregou muito para mim, muito sobre essa coisa que pode ser piegas, pode ser cafoninha, de que a riqueza já tá dentro da gente, mas quando você lê, você percebe que a gente já tem tudo que a gente precisa para fazer as coisas acontecer, sabe? E isso que me pegou bastante também, porque eu sempre ando muito inseguro comigo, com o meu trabalho, com as minhas coisas, isso sempre foi preocupações, uma dificuldade grande minha, mas a gente termina com essa mensagem de que a jornada nossa pode ser longa, pode ser dolorosa, e que talvez o tesouro tá onde a gente menos espera, no final das contas, só que a gente precisa ter coragem e não desistir, mesmo quando a gente cai e se perde no desespero. E isso fica muito claro através da forma como ele escolhe contar a história, tá? Ele não conta dessa forma meio bobinha, tipo, você consegue, você pode tudo. Faz muito sentido a forma como ele pinta, de uma forma poética, de uma forma muito legal, porque é irônico, por mais que a gente já saiba disso, de todas essas bobaginhas assim, que a gente já sabe, a gente não leva a sério quando chega a nossa vez. E a gente desiste. Quando chega na nossa vez de lembrar que a gente pode, que a gente consegue, é só não desistir, a gente desiste. Pro outro é muito fácil falar isso, né? Mas a gente nunca coloca essas mensagens em prática. Então o livro, ele coloca a gente em xeque, pra você perceber que você pode sim colocar essas mensagens em prática. Dei 4,5 pra esse livro, mas eu acho que, passado o tempo, talvez ele possa ser um 5. Foi uma leitura surpreendente, emocionante, e que eu agora com certeza quero conhecer outras obras do Paulo Coelho, tá? Por favor, me deem recomendação no chat, se vocês tiverem lido outros livros dele. Qual outro você acha que eu possa gostar também? É que tem muito livro. Esse homem, eu vi na Bienal, tinha uma parede de Paulo Coelho no estande da Companhia das Letras, e eu fiquei um pouco afobada, assim, porque tinha uns 20 títulos, eu não sabia pra onde ir, qual que é bom, qual que não é. Então, aceito recomendações se vocês quiserem me dar, beleza? Gente, esses foram os 3 títulos aí que foram banidos, que aconteceram coisas inusitadas com eles, que passaram por algum tipo de censura. Eu li, espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui o que você achou, se você já leu algum desses livros, se você concorda, se você discorda, vamos abrir um debate bem gostoso aqui no chat. Tem outros livros que eu tinha separado também, como o Alice no País das Maravilhas, o Verão de Lenço Vermelho. Tem mais uma listinha que eu montei, quem sabe eu trago aí pra vocês num futuro vídeo, se esse aqui funcionar. A gente faz uma parte 2 com mais livros, que tem uma lista bem grande, inclusive, de livros banidos aí, que a gente pode ler e trazer pro canal, beleza? Se você quer continuar apoiando o meu trabalho, você pode comprar os livros que eu mencionei aqui, ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa, usando o meu link da Amazon. Já salva nos seus favoritos, ele fica aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou você pode apoiar o meu canal, se tornar um membro. Esse mês tem várias leituras conjuntas legais. A gente tá lendo em conjunto no Catarse O Impulso, que é o novo livro da autora de Amêndoas, que é um livro que eu amei demais, dei 5 estrelas, também fiquei muito impactado, tô super empolgado por essa leitura. A gente tá atualmente também, inclusive tô até com o marcador aqui, lendo O Pacto da Água. Tem uma vertente dentro do Catarse, onde a gente lê alguns livros um pouquinho fora da bolha do best-seller, e a leitura tá sendo Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Se você quer tá por dentro das coisas que estão rolando aqui no canal, tá mais próximo de mim, dos bastidores, e participar dessas leituras conjuntas, a gente tem um grupinho no WhatsApp, um grupinho ali de amigos, onde a gente conversa o dia inteiro, onde a gente troca ideias sobre os livros, conversa sobre as nossas leituras conjuntas também. Tá chegando novos marcadores do canal essa semana que eu mandei fazer, então muito legais, inclusive tô louco pra compartilhar com vocês. Se você quer receber todas essas recompensas, aqui embaixo tem um link onde você pode assinar o meu Catarse. Você entra nele e você já automaticamente recebe todas essas recompensas. Dá uma olhadinha lá nos tiers, dependendo do que você assinar, você recebe mais coisas ainda, tá bom? Isso é uma forma de você super ajudar para que eu consiga ter o YouTube como trabalho. Não é fácil manter. O Catarse é basicamente aí 70% da minha renda, então é muito importante que vocês me ajudem, se tornem membros para eu continuar a falar que o YouTube é a minha CLT. Beleza? Gente, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo.
um grande beijo pra vocês e tchau!